Então, o primeiro texto que nós vamos checar é o texto de Sabedoria de Salomão, capítulo 2, né? Versículos 21 a 24. Olha que interessante esse texto. Esse texto ele vai falar do erro, o erro dos ímpios. Então, fala erro, você lembra de quê? Do diálogo da mulher com a serpente e do primeiro erro, que é o erro de Eva e de Adão. Acreditaram que a prática do mal traz poder. Mas Deus disse, a prática do mal traz morte, não traz poder. Traz morte. Morte espiritual, obviamente. E como consequência, morte física. Como consequência. Mas morte espiritual. Por que morte espiritual? Porque morte não é inanição. Morte não é perder o movimento, não é ficar estático. Espiritualmente falando, morte é tolher o próprio livre-arbítrio. Porque você fere e aí o seu livre-arbítrio, agora já que foi exercido, traz as consequências para você. Então você mesmo se autolimita. Então as escolhas que você fez se transformam em consequências. Essas consequências se transformam em destino. Destino. Limitação. Contenção. Perda de mobilidade espiritual. Morte. Então, o erro do ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não aceita a autoridade divina. Não aceita a lei divina. Ele quer se colocar no lugar de Deus. Ele quer criar uma lei dele para o universo. Então, olha o que o texto de Sabedoria diz. Assim raciocinam, mas se enganam, porque sua maldade os cega. Olha que inteligente isso. A maldade cega. Então, a maldade da serpente cegou a serpente. E ela vai sofrer as consequências. Cegou Eva e cegou seu marido, Adão. Eles ignoram os segredos de Deus. Não esperam o prêmio pela santidade. Agora, o que é santidade aqui? Não é esse conceito religioso de santo, não. Santidade é aquele que está reservado para Deus. Então, o que o texto está dizendo é que quem aceita o império, o reino de Deus, quem aceita Deus como soberano, se inicia, vamos por assim dizer, se matricula na escola dos segredos divinos. Então Deus vai se revelando aos poucos para essa consciência. E ela vai se reservando para Deus, que é a santidade. Essa relação íntima, essa comunhão com Deus, que no Velho Testamento é chamada de santidade. Não creem na recompensa das almas puras. Olha esse texto aqui, parece livro dos Espíritos, né? Não creem na recompensa das almas puras. Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do adversário, do Satanás. Satanás aqui é a serpente. Foi por inveja do adversário que a morte entrou no mundo. Exatamente, porque a serpente agia por inveja de Deus. Ela queria ser Deus. E essa inveja trouxe a morte espiritual para a evolução humana. Então, morte espiritual não está no projeto divino. Como não está no projeto divino, seguir o caminho do mal. Questão 120. Não está no projeto divino de evolução sequer colocar o pé no caminho do mal. Colocar o pé no caminho do mal é decisão humana, contrária ao desejo, aos desígnios de Deus. É uma decisão humana. E a partir daí,
como na literatura grega, a partir do momento que esse erro é cometido, o enredo da tragédia é acionado. E aí nós vamos assistir a um alastramento do mal, a uma ampliação do mal que sai do individual, transfere-se para a família, da família para a comunidade, da comunidade para toda a humanidade. Foi por inveja que o adversário, foi por inveja do adversário que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Então, o que é o sentido de pertencer ao diabo, ao adversário, ao Satanás? Pertencer a ele é aceitar a proposta que ele fez e seguir aquela empresa, aquele caminho, aquele empreendimento, que foi o que Eva e Adão fizeram. Aceitaram a proposta e falaram, não, nós vamos executar. Nós vamos executar essa sua proposta. Então passaram a pertencer à serpente. Se tornaram escravos da serpente. No nível individual. Agora, o que vai isso acontecer coletivamente? Nós vamos lá para o livro de Isaías. Isaías, o capítulo aqui agora é o capítulo 14, né? O capítulo 14, versículos 3 até o versículo 15, que é o que nos interessa aqui, né? Na verdade é um poema, aqui é um poema como se fosse um oráculo de queda do rei da Babilônia. Então vai do versículo 14, capítulo 14, versículo 5 até o versículo 21, 5 a 21. Esse é o poema. Para que a gente entenda o texto de Isaías, quem que é o rei da Babilônia aqui? Não importa, não precisa ir no Google pesquisar quem que era o rei da Babilônia na época de Isaías, porque não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Vamos acompanhar o raciocínio agora. Agora, dá uma paradinha aí. Toma uma água, dá uma pausa nesse vídeo, presta muita atenção, porque nós vamos precisar acompanhar agora um raciocínio. Ele não é difícil, mas ele exige atenção. Ele exige muita atenção. A serpente faz uma proposta a um indivíduo. Um indivíduo que tem uma personalidade Eva e faz a proposta a um indivíduo que tem a personalidade Adão. Para Eva, ela faz a proposta diretamente. Para Adão, ela faz a proposta indiretamente, porque primeiro ela convence Eva, que por sua vez convence Adão. Então, não pensa em Adão como duas pessoas. Pensa agora em Adão e Eva como personalidades humanas, estilos espirituais. Então, Eva, intrigante, bem sem juízo. Sem juízo. Não quer obedecer. Um pouco de insolente. Não é? E ela aceita a proposta, por quê? Porque quando falou vai ser como Deus, ela comprou essa proposta. Então isso já estava dentro dela. É um estilo. Aceitou a proposta. E Adão é outro estilo. Adão é o acomodado, é o negligente, é aquele que entra no negócio, ele não nem que queria, mas ele vai. Porque não sabe resistir, não sabe se impor, não sabe dizer não. Não quer ter o trabalho de discernir, não quer ter o trabalho de pensar, não quer ter o trabalho de tomar as próprias decisões e de arcar com as consequências. Então ele vai. São estilos diferentes. Você vê que a serpente não lida com ele. Porque ele nem ia entender, viu? Eu fico imaginando o diálogo da serpente com Adão, ele não ia entender. Adão não ia entender. O que você está falando?
Não, o que ele perguntou? Ah, não sei. Qual que pode comer? Ah, não, pergunta para minha mulher, porque eu nem prestei atenção. Deus estava dando a ordem lá, mas eu estava olhando para a grama, nem prestei atenção. Quer dizer, é um negligente, é um distraído. Ele está como um barco à deriva. Onde o vento soprar, ele vai. Então, a serpente conversa com aquela que está atenta, com a instigante, que é a personalidade Eva. E essa leva a multidão, que é Adão. Que é uma questão que nós vivemos no mundo. Milhões de pessoas estão aí seguindo um padrão, elas sequer pensam. Por que elas estão agindo assim? Agora, um grupo limitado de pessoas, não, esses estão agindo conscientemente, criando esses padrões. Conscientemente. Subordinados a um grupo reduzidíssimo, que é o grupo da serpente. Que esse é o grupo dominador mesmo. Esse tem um projeto perverso de maldade, de poder. Mas isso é individual. Está acompanhando? É individual. Mas os indivíduos não se relacionam? Se relacionam. Os indivíduos não influenciam uns aos outros? Influenciam. Eva não influenciou Adão? Influenciou. E aí vem uma família que influencia. Das famílias, comunidades. As comunidades, povos. Povos, império. Aí nós chegamos num reinado. Num império que agora extrapolou muito o indivíduo. Não é nem mais uma família, não é mais uma comunidade, não é mais um país, agora é um conjunto de povos. Sob o comando de um rei simbólico. Então agora você está entendendo por que Jesus falou reino de Deus? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Se ele está próximo, é que ele não está aqui. Qual que é o reino, então, que domina o mundo? É o reino da serpente. Começou num projeto individual e se transformou em um projeto coletivo. Por isso que nós estamos vendo aí. Asilado, gente refugiado, bomba, guerra, matança de milhares de pessoas, crueldade, expoliação econômica, indústrias poderosíssimas impondo comportamentos para explorar pessoas. É um reino. Simbolicamente, quem é o rei? É o rei da Babilônia. Porque a Babilônia é o símbolo bíblico do povo da serpente. Não fica assustado não com o que eu vou dizer aqui. A Babilônia é o país de Satanás. Meu Deus, quer dizer que Satanás existe? Não. Satanás não é uma pessoa. Satanás é um projeto. Satanás não é uma pessoa. Se você está procurando alguém que tem chifre, rabinho, isso é ficção científica. É claro que existem espíritos que se caem num processo de licantropia complicado e que podem se deformar, mas não é isso. Não é isso. Nós não estamos falando disso. Satanás é um projeto de oposição a Deus, aos planos de Deus, à lei divina. E o que Isaías está falando nesse poema aqui? Ou nesse oráculo, né? Porque é quase que um vaticínio. Ele está profetizando a morte do rei da Babilônia. Então, o que a profecia vai dizer? O reinado do mal na terra vai acabar. O reinado do mal na terra tem data para acabar. Qual é a data? Só Deus sabe.
mas ele tem data para acabar. Esse reinado é a Babilônia. Então aqui Isaías vai dizer assim, e no entanto, ele está falando com o rei da Babilônia, que é a personificação da serpente entronizada. Então o rei da Babilônia é a serpente com coroa de rei. Entende? Ou seja, a serpente conseguiu ser bem sucedida no projeto dela e criou um reino na terra inteira. Olha que interessante isso. Com milhões de súditos. Pelo YouTube, pelo Facebook, na economia, nas grandes empresas, na educação, na política, nas artes, em todos os setores, dominando todos os setores da ação humana. Não é? Então temos que pensar sobre isso. Aí, aqui, o profeta Isaías está olhando nos olhos do rei da Babilônia, está olhando nos olhos da serpente e profetizando a queda dela. Então o que ele diz? E no entanto, dizias no teu coração, subirei até o céu, acima das estrelas de Deus colocarei meu trono. Estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. O que é a montanha da Assembleia? É a montanha onde moram os deuses, a Assembleia dos deuses. Pensa, por exemplo, no Olimpo da Grécia, o monte onde ficam os deuses. É isso aqui. Então qual que era o projeto? Colocar um trono acima das estrelas. Um projeto louco de querer ser mais poderoso que o Todo-Poderoso. Não é? Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E contudo, foste precipitado ao Sheol nas profundezas do abismo. O Sheol era uma espécie de um local assim pior do que o umbral na tradição hebraica, né? Então, eles que quiseram se erguer acima do Altíssimo, caíram nas profundezas do abismo. Então deu para entender agora? Quer dizer, isso que Isaías está dizendo aqui, pensando na humanidade como um todo, começou na proposta que a serpente fez para Eva. Então, uma proposta que parece ser ingênua. Vamos nos tornar semelhante a Deus? Vamos experimentar o mal? Vamos praticar o mal para que a gente tenha poder? Vamos nos tornar deuses poderosos praticando o mal? Porque a mentira da serpente é, olha, Deus não quer que você pratique o mal, porque Ele sabe que o mal dá poder. E se você praticar o mal, você vai ficar poderoso como Ele. Entende? Essa é a lógica. Como se Deus fosse malicioso. Como se Deus estivesse escondendo. Né? E aí nós lembramos Einstein. Deus é sutil, mas não é malicioso. Né? E aqui a gente vai chegando no final desse nosso episódio, deixando para a reflexão de quem está assistindo a proposta da serpente. Então, a proposta da serpente começou em um coração. Primeiro, no dela. Transferiu-se para o coração de uma outra pessoa. Alastrou-se, tomou o mundo inteiro, e veio então a intervenção divina, enviando um Messias, cuja missão, cujo propósito era instaurar na Terra um novo reino. Agora não mais um reino ou um reinado do ser humano, mas um reinado de Deus. Não fora. Percebem por que o Evangelho começa a ser construído no coração? Porque o projeto da serpente não começou em um coração? A serpente não começou a executar seu projeto um coração por vez? Assim também, o projeto Reino de Deus começa nos corações. Mas depois ele ganha as famílias, ele ganha as comunidades,
ele ganha as nações e vai ganhar a terra inteira. É a mesma regra. O processo é o mesmo. Muda o conteúdo. O conteúdo é muito diferente. Porque na proposta de Jesus, nós voltamos ao início, à origem. Por isso ele diz assim, mas no início não era assim. No início não era assim. Voltemos ao início. O início é imagem e semelhança de Deus. Deus como soberano dos nossos corações, dos nossos destinos. Aprender a crescer nessa relação, construir essa relação, comer do fruto da árvore da vida. Próximo episódio, nós damos sequência a esse estudo.